Atos capítulo de número 20, a partir do versículo 7. E havia muitas luzes, ou muitas candeias, no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo jovem, mancebo, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar. Lucas, ele traz alguns detalhes desse texto. E se ele traz detalhes, é porque tem intenção em trazer os detalhes nesse texto. O texto está dizendo que eles se reúnem num cenáculo. Esse cenáculo é no terceiro andar. O que é o cenáculo? Cenáculo é um terraço, um sobrado de uma casa. Só que o texto está dizendo que esse sobrado está no terceiro andar. E esse cenáculo, ele tem muitas lamparinas acesas. Se o Lucas está falando isso para a gente, Cauã, é porque existe intencionalidade para entendermos isso. Terceiro andar. Eu moro numa casa, não é no terceiro andar, mas até chegar à minha casa, eu preciso subir como se fosse 3 lances de escada. Porque eu moro sobre a casa da minha mãe, então eu moro no segundo andar. Alguns irmãos já tiveram comunhão conosco lá, e aí de vez em quando nós temos que ir como se fosse para o cenáculo da minha casa, no terceiro andar. E aí quando os irmãos chegam até esse meu terraço, os irmãos chegam esbaforidos, chegam cansados. E normalmente quem vai lá em casa não tem o costume de subir de nível, se cansa. Todos aqueles que não estão acostumados a subir nível, quando precisa subir o nível, eles às vezes até não querem fazer, desistem, porque é muito esforço. Olha, a reunião hoje vai ser no terceiro nível. Ai, eu não estou com força suficiente para subir não. O que você está querendo dizer? É porque tem irmãos que querem subir o nível, mas não querem se esforçar para isso. Todo mundo quer subir o nível, mas poucos são os que querem pagar o preço para subir. Só que no início é cansativo. No início a sua respiração fica ofegante. No início a sua musculatura dói. Mas depois de tanto Deus fazer você subir desse nível, aquilo que para os outros é esforço, para você se torna natural. É Jesus querendo nos falar o seguinte: quando você está disposto a pagar preço comigo, o que para os outros é pesaroso, para você vai ser tranquilo. Só que o culto é no cenáculo, então todos precisam subir o nível. Não tinha como participar da reunião, ouvir coisas poderosas estando lá embaixo. Pastor, eu queria receber a revelação que você recebe. Você tem que subir o nível. Não pode querer estar aqui embaixo e ouvir coisas que só quem está aqui em cima ouve. É exclusivo para quem está em cima? Não, o acesso está aberto, é só subir. Eu quero ouvir Paulo, eu quero ouvir as maravilhas que Deus vai fazer através dele. Sobe o nível. A porta está aberta. Se esforça, vem, paga o preço necessário, mas todos têm que subir, inclusive esse jovem que caiu. Todos estão no mesmo nível, e eu preciso que você frise isso nessa mensagem. Todos agora estão no mesmo ambiente, na mesma esfera, no mesmo patamar, estão no mesmo local. E aí o texto vai começar a continuar, na verdade vai continuar a nos dar algumas nuances aqui. Vai dizer que o local tinha muitas lamparinas, algumas versões, muitas luzes diferentes do nosso ambiente. E por que Lucas fala isso? Porque talvez alguém poderia falar assim, ele caiu porque o ambiente não favorecia, porque está cheio de pessoas assim colocando culpa no lugar e não em si própria. Caem, a culpa é da onde? É do lugar. A culpa foi de quem? É do orador que estendeu o discurso.
Mas são poucos que assumem, não, eu estava com sono. A minha lamparina estava apagando. A minha candeia estava apagando, porque Jesus vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Tem muitas candeias nesse ambiente. O texto está dizendo que são muitas. O texto não diz que eram todas as candeias que estavam acesas. Muitas candeias acesas, não quer dizer que são todas. Ou seja, poderia ter algumas candeias apagadas. Porque em todo o ambiente existem muitas candeias, mas também existem candeias no mesmo ambiente que estão apagadas. Existem. O ambiente estava iluminado, muitas luzes, só que a candeia, diferente de tecnologia que nós temos hoje, lâmpadas, LED, a candeia, não sei se tem irmãos aqui que são desse tempo, eu me lembro bem pequenininho na casa da minha avó, de uma lamparina, bem pequeno. Talvez pastor Carlinhos, pastora Cida, que normalmente lembra isso mais vezes. Toda a pregação. A lamparina, normalmente, no nosso tempo, ela é normalmente alimentada com querosene. Está dando muito retorno aqui, Fabiano. Mas, naquela época, normalmente, a lamparina, ela era alimentada por óleo ou azeite. Era colocado no recipiente, um pavio, e acendia-se esse pavio molhado no azeite, e aquilo ia consumindo de pouquinho em pouquinho. Uma lamparina tinha o poder de fazer um fogo considerável e iluminar. E o texto está dizendo que são muitas lamparinas nesse local. Só que quem já viveu isso, já vivenciou, sabe que a lamparina ilumina bem? Sim. Mas também aonde tem muitos focos de fogo, o calor aumenta. E a fumaça também, talvez atrapalhe algumas pessoas. Aí eu estou falando isso porque talvez possa alguém conjecturar, e talvez alguém, naquele dia, fala assim, não, Eutico resolveu ir para a janela, porque tinha muita fumaça no ambiente. Não, Eutico resolveu ir para a janela, porque estava muito quente. E eu estou falando isso por quê? Porque muitos de nós temos a tendência de sempre arranjar desculpa para as nossas escolhas. Só que o texto é claro. O texto vai mencionar que Eutico foi para a janela antes mesmo de Paulo começar o seu discurso. O texto diz que Eutico estava na janela e Paulo se alongou no discurso. Então, o ato de Eutico ir para a janela, esse jovem ir sentar na janela, não foi devido às questões do ambiente, mas foi uma escolha. A grande questão é, o que faz pessoas que estão todas reunidas no mesmo propósito, que era comunhão e ouvir um pai da igreja, agora uma pessoa sair do meio e ir para a janela? Talvez vai ter alguém que vai falar assim, não pastor, é porque eu preciso respirar um pouquinho, eu estou cansado demais. Eu preciso parar meus afazeres e dar uma respirada. Tem certeza que é para a janela que você quer ir? Pastor, eu preciso dar um tempo, minha mente está muito focada aqui dentro, eu preciso ver algumas coisas em outros locais. Será que você vai querer flertar com esse lugar de perigo? O que leva esse jovem agora a escolher sentar na janela? Uma vez que todos estão no mesmo ambiente, debaixo da mesma palavra, eu fico tentando imaginar a adoração, talvez como se estivesse aqui hoje, aquele ambiente profético. Paulo começa a palavra, e alguém deseja sair do meio da comunhão, e ir para a janela. É porque normalmente quem já está piscando e os olhos estão cansados, eles têm mais facilidade de sair do meio e ficar nas extremidades.
Esse jovem vai para a janela, mas pastor, o problema está na janela? Não necessariamente. A janela pode trazer perigo? Com certeza. Eu estou falando de uma janela no terceiro andar. Você sentaria numa janela no terceiro andar? Sim ou não? Sim ou não? Mas todo mundo que senta numa janela no terceiro andar cai? Sim ou não? Então o problema está na janela. O problema está no meu momento, quando eu flerto com um local que eu não deveria estar. Eu posso me assentar na janela, sabendo que ela me oferece perigo. Mas se eu também sei as minhas condições, por que eu estou indo para a janela? Estou falando isso por quê? Porque normalmente o sono não vem de uma hora para outra. Apesar que eu conheço pessoas aqui que são assim. Já contei a história do Marlon, que nós estávamos no relógio de oração aqui. Nós saímos, o Marlon estava com o olho normal. Fomos ali, voltamos, o Marlon estava já. Tem pessoas que desligam, batendo disjuntor mesmo, bateu o disjuntor, dorme na hora. Mas normalmente o sono, ele vem se aproximando, ele vem dando sinais. É uma bocejada, é um piscar mais forte. O sono dá sinais, mas por que pessoas que já estão recebendo sinais de perigo continuam a flertar com locais perigosos? Por quê? Porque você, sabendo de algumas fraquezas, de momentos difíceis da sua vida, você continua se dirigindo para locais aonde não foram separados para você se assentar. Ele vai para a janela. Ele está começando a ficar com sono. A culpa foi de Paulo se alongar no discurso? Não. Mas também vamos convir de quando o discurso é alongado, quase todos ficam com sono. Não é assim que acontece? Quando já foram para a vigília, mini vigília aqui, levanta a mão. Como que é, meu irmão? Mini vigília, vigília. Vigília então. Tem que botar 2 pregadores e ficar assim, ó. Eu sou um que eu não consigo, eu sou fraco para isso. Por que você está falando isso? Porque o mesmo Paulo que está falando para todos. Mas só caiu quem estava na janela. O texto não diz que os outros não ficaram com sono. Mas só caiu quem estava. E por quê? Os que não estavam na janela também não caíram, ainda que seja na parte interna, porque mesmo quando estamos com sono, a maioria nós decidimos lutar contra ele, nós perseveramos. Eu já estou vendo já alguns assim. É você dizendo assim, olha o irmão coçando ali, olha lá. Ele está assim, ó, você não vai me vencer, Satanás. Vou ficar ligado. Então quem caiu foi aquele que não resistiu à luta de permanecer. Ele está numa janela, o texto diz que ele cai lá embaixo. Numa janela eu posso tanto cair para a parte interna ou para a externa. Normalmente, para que lado uma pessoa cai? Para o lado que ela está inclinada. Porque na janela, eu estou tanto olhando para as coisas que acontecem lá fora, que a minha inclinação é lá para fora. Eu começo a me inclinar para as coisas que eu observo mais. Porque necessariamente há problema de sentar na janela? Não necessariamente. Mas talvez você estivesse na janela, você estaria olhando para dentro e para fora. O seu foco estaria totalmente na parte interna? Olhando para a pregação e também olhando para fora. Ih, rapaz, fulano aparecendo aí, meu Deus.
Eita, meu Deus do céu. Está tendo duas realidades, duas percepções. E eu acabo me inclinando para aquilo que está chamando mais a minha atenção. A janela estava lá para todos, mas um decidiu olhar mais através dela, olhar mais através daquilo que me traz. Pastor, mas se eu fosse para a janela, eu ia para buscar um arzinho fresco, sim. Mas o objetivo da janela, normalmente, não é só para refrescar um local. Quando você constrói um cômodo, e você projeta nesse cômodo uma janela, você está projetando para que aquilo que está fora entre no ambiente. Porque se você constrói um quarto sem janela, normalmente esse quarto vai ter mais propensão a ter mofo. Estou correto ou não? Um quarto que não tem janela, normalmente tem mais propensão a ter ácaros do que o que tem janela. Amém ou não amém? Então qual é o objetivo de ter a janela no ambiente? É fazer com que aquilo que está fora influencie a parte interna. Então eu estou dizendo que o que está na janela e aquilo que está fora está influenciando o que está dentro dele. São pessoas que estão na reunião, no ambiente profético, com a palavra sendo liberada, direcionamento sendo liberado por Paulo, mas continuam flertando com o que está aqui dentro e o que está lá fora. Não tomam posicionamento, não escolhem viver apenas um lado, mas querem ficar meio a meio. Eu estou aqui, estou lá, mas se esquecem daquilo que Deus mandou João escrever: não és quente e nem és frio, por ser morno, olha que Deus fala, eu vomitar-te-ei. Deus não tem prazer em pessoas que estão em cima de um muro. Deus, Ele espera que todos nós tomemos decisão, uma escolha, ou você está dentro, ou você está fora. Tem pessoas que estão no meio do ambiente profético, o corpo está ali dentro, mas a mente e o coração estão lá fora. Tem pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, melhor, o corpo está aqui, poderiam estar me ouvindo, mas a mente está lá fora. O que vai ser amanhã? Como que eu vou conseguir pagar isso? Como que eu vou enfrentar meu patrão? Como que eu vou fazer aquilo outro? Como que eu vou resolver isso? Até quando você vai estar num ambiente onde Deus está presente, mas a sua mente está lá fora? Os seus olhos estão lá fora. Você não consegue entender que isso é um perigo, e esse perigo pode ser fatal para você? Pastor, mas o discurso se alongou muito, está falando muito. É isso mesmo, né? Porque para maratonar na Netflix, ninguém dorme. Mas para ouvir Deus falar, quando passa de 40 minutos, começa a dar bicho nas minhas pernas. O ser humano tem dificuldade de dar atenção quando o Deus quer falar. É melhor ouvir uma história, uma invenção, uma ficção na TV. É melhor o meu dedo passar centenas de rios, dancinha no TikTok, do que ficar ouvindo Deus falar através de um profeta durante 1 hora. É muito mais fácil eu dar atenção, algumas coisas estão passando lá fora, do que eu me dedicar a ouvir Deus lendo a palavra dele. Sempre dá sono, isso sempre dá sono. Os zélticos ficam desesperados quando falam assim, ó, tem que ler 5 capítulos da Bíblia. Não dá.
Pastor, então sono dá sono. Sabe por que dá sono? Porque a sua mente e os seus olhos estão afora. E é por isso que muitos de nós estamos perdendo a essência e perdendo a oportunidade de ver coisas extraordinárias em Deus. Porque quando são para as coisas dele, nós ficamos com sono. Eu duvido se Deus falasse agora aqui, ó, na igreja, agora aqui, ó, olha, ninguém vai embora. Vamos ficar orando até 4 horas da manhã, orando, de joelho. 10 minutos já levanta alguns. Pastor, estou com sono. Eu entendo. Para alguns é difícil ouvir Deus. Mas depois não reclame quando for fatal. Porque ouvir Deus é um hábito. Você começa 5 minutos, dá sono. Mas amanhã você continua 5 minutos. Depois de amanhã 5. Aí depois você já quer ler 7, porque ouvir a voz dele é muito bom, está fazendo diferença na sua vida. Alguns caminhos estão sendo abertos, seus olhos estão sendo abertos, aí você começa a ver 7. Aí dá sono, e você continua mais 2 dias lendo 7, aí daqui a pouco você quer 10. Aí depois de 10, você quer aumentar, e você quer aumentar, e você quer aumentar, e você quer ter mais tempo na presença dele, porque você vê que existem resultados, quando nós estamos com ele, andamos com ele, e ouvimos dele. O povo está acostumado, isso aí sempre foi, sempre aconteceu, é desde Moisés. Esse dia o pastor Charles estava falando, explicando, exatamente, o momento do povo de Israel, no deserto com Moisés. Deus fala para o povo, ó, separem, 3 dias de purificação, santificação, e no 3º dia eu vou me revelar a vocês. Você acha que o povo se santificou? Aí quando Deus começa a se revelar a Moisés no monte, o monte começa a fumegar, o céu fica escuro, barulhos de trovões, o povo para Moisés, não Moisés, faz o seguinte, está muito bom, ele fala com você, aí você passa o telefone para a gente. É mais fácil. É muito mais fácil, irmãos, você vir e pedir para os homens e mulheres de Deus orar pela gente. E ainda assim ele é tão misericordioso que muitas vezes ele faz. Mas quando Jesus morreu, ele disse que o véu foi rasgado. E nós só temos um intercessor diante de Deus. Jesus Cristo. E ainda o Espírito Santo roga pela gente quando nós não temos palavras. Mas é mais fácil eu pedir para outro orar por mim. Porque eu prefiro ficar na janela. Só que a janela pode ser fatal. O discurso se alonga, e aí ouve-se um grito: caiu! Estou conjecturando, não está no texto. Eu disse que caiu! E aí, eu subentendo que muitas pessoas correm, outros talvez olhem da janela, Cauã, talvez pense, eu pulo ou não pulo? Porque descer 3 lances de escada vai demorar. O que eu preciso fazer agora precisa de urgência. Então, pular é mais rápido do que descer degraus. Mas quem disse que tudo que for rápido na tua vida vai ser bom? Talvez o pular etapas também pode ser fatal. Pastor, eu preciso chegar rápido, o que Deus me entregou é muito grande, eu preciso fazer logo, mas não pule etapas, desça degrau por degrau. Quem pulasse poderia chegar mais rápido do que Paulo, mas talvez se pulasse também teria se arrebentado, e aquele que desceu degraus ainda cuidaria daquele que pulou. Você consegue entender, você que está descendo devagarzinho? Alguns já chegaram na tua frente, mas você continua no processo, descendo devagarzinho. Você consegue entender que quando você chegar lá embaixo, você ainda vai ter que cuidar de quem chegou na tua frente?
Mas é melhor você cuidar daquele chegar na tua frente, do que você estar numa maca sendo cuidado por outros. Então pare de querer acelerar aquilo que Deus não mandou você correr. Ainda que o que está precisando de você seja urgente, tem alguém ferido lá embaixo, não pule processos, desça degrau por degrau. Eu falei que Paulo aqui, ele subentende que ele já está com uma certa idade, e é notório que Paulo não foi o primeiro a chegar lá embaixo, e o texto deixa bem claro, porque antes de Paulo, alguns levantaram ele como se estivesse morto, então chegaram primeiro do que Paulo. Mas não é sobre velocidade, é sobre constância e processo. Talvez você está falando assim, pastor, está demorando as coisas acontecerem que Deus prometeu. Fica tranquilo, continua na constância, continue focado no processo, você vai chegar. A maioria dos que pulam se arrebentam, e ainda que não se arrebentem na hora, vem dores e futuramente tiramento, problemas. Continue no processo. Eu fico imaginando 4 grupos de pessoas que chegaram agora nesse momento aonde Eutico está caído e morto. Que o texto é claro, ele é levantado morto. Eu fico imaginando os que chegaram primeiro estão gritando, porque tem pessoas que chegam no ambiente que precisam de solução e só sabem fazer barulho. Não trazem solução, mas só fazem barulho. É igual o pastor Reinaldo, a pastora Cristina, quando pessoas precisam que expulse demônio, aí vem o barulhento querendo falar em língua. Demônio não se expulsa com barulho, com línguas. Demônio se expulsa com autoridade. Eu fico imaginando o primeiro grupo que chega ali, imaginando, não está na Bíblia, eu estou imaginando, o primeiro grupo que chega ali está fazendo barulho, só fazem barulho, mas não resolvem nada. Fazem um barulho tremendo na igreja, tem opinião para tudo, mas não colocam a mão em nada. Aí o segundo grupo, dos que estão ali, mas só ficam no canto. Se eu fosse fulano, eu fazia dessa forma. A roupa dela que subiu, meu Deus. O pastor deu oportunidade para fulano, um pecado. Para quê? Vai pegar esse jovem morto? Está sentado na janela porque ele queria. Estão no ambiente, estão vendo o problema, não tocam, não ajudam, mas só ficam pelos cantos falando. Já viu? Aqui nessa igreja não tem. Mentira. Para falar o nome, senhor? Não. O terceiro grupo são aqueles que querem fazer, têm um chamado para fazer, mas querem levantar aquilo que não deveria ser levantado. Morto. Porque, irmãos, morto não se levanta. Você vai levantar quem está caído, ferido, machucado, doente. Mas missionária Ana de Fátima, morto você não tem que se levantar, porque morto não reage. Aí você não consegue entender que tem pessoas que estão querendo levantar aquilo que não deve ser levantado. Querendo botar para realizar aquilo que não deveria ser colocado. Por quê? Porque ainda está morto. Tem intenção boa, tem um chamado para fazer, não estão fazendo barulho, não estão à parte, estão à disposição, chegaram até primeiro que o apóstolo, mas estão fazendo aquilo que Deus não autorizou fazer. Por quê? Porque está morto. E aí tem Paulo, os Paulos que chegam no ambiente, que são aqueles que também têm um chamado, mas tem um direcionamento de Deus para realizar aquilo que outros não conseguem fazer. E aí o texto vai dizer que Paulo desce, se prostra e abraça o menino. Talvez aquele grupo que ficou à parte deve estar perguntando, mas ele não vai orar não? Porque crente, quando está diante do problema, sempre a primeira coisa que nós falamos assim, tem que orar. Não é assim que a gente faz? Está errado? Não. Se acontecer um incidente aqui, que Deus nos livre disso. Não, irmão, vamos parar o culto, vamos orar. Alguém está endemoniado, vamos orar.
ficamos sabendo a notícia de alguma coisa grave que aconteceu, irmão, vamos orar. Mas o texto não diz que Paulo orou. E por que Paulo não orou? Sendo ele logo o apóstolo dos gentios. O texto diz que Timóteo também estava nessa viagem. Aí eu vou fazer uma outra conjectura. Talvez alguém cutucou Timóteo e falou assim: Timóteo, por que ele não orou antes? Talvez Timóteo falou assim: é porque ele não ora só em ocasiões específicas. A vida dele é uma vida de oração. E como a vida dele é uma vida de oração, ele tem autoridade sobre qualquer coisa. Muitos de nós oramos especificamente por alguma coisa, porque na verdade, vamos ser sinceros, estou falando para mim também, nós não temos uma vida de oração. Talvez Paulo falasse assim: na viagem eu estava orando. Quando eu cheguei na casa de Gaio, eu também estava orando. Antes de subir aqui para trazer essa palavra, eu estava orando. Eu vou sair daqui e vou orar. Eu não preciso orar só em ocasiões específicas. Eu tenho uma vida de intimidade com Deus, o que me dá condições de, quando eu ver um morto, falar assim: ó, levanta. Mas ainda assim também Paulo não falou para o morto: levanta. O que esse Paulo fez, pastor? O texto é claro, ele abraçou o morto. O texto diz que quando ele abraça, ele sente que a alma do menino está no corpo. Alguns vão dizer assim: não, pastor, ele não morreu, as pessoas não conseguiram identificar que ele estava morto. Não, ele estava morto. Isso aqui é uma ressurreição. Ao abraçar a alma, o espírito dele volta. Eu estou falando de um apóstolo que está em cima, no nível de cima, mas o fato de estar em cima não atrapalha de descer quando existem feridos embaixo. É porque agora eu estou vivendo um novo nível espiritual. Desce um pouco, se prostra e abraça quem precisa. Talvez alguém poderia dizer assim: mas por que não levam o morto para Paulo? Ele já está avançado em idade, é um homem experiente, leva o morto para Paulo. Morto não se move. São os vivos que se movimentam em direção daquilo que está morto. Porque tem alguém dizendo assim: fulano está afastado, ele não vem para a igreja, está morto, irmãos. É você que está em cima, que precisa ir lá e tocar em que precisa. E outra coisa é dar um abraço, porque tem coisas que você não precisa nem falar. Pastor, eu não tenho o mesmo dom que você tem que falar em público. Você não precisa ter dom, só precisa abraçar. Eu acho que todos aqui já foram no sepultamento. E no sepultamento não tem palavra, não tem oratória, não tem nada que vai consolar. Às vezes você chega para aquela família e fala: só te dar um abraço só. Existe o ditado que um abraço fala mais do que 1000 palavras. Tem pessoas que você... Esse dia eu encontrei, ontem encontrei uma irmã de uma outra unidade aqui da igreja. Eu falei: minha irmã, como está? Quando dá aquela pausa, eu falei: meu Deus, não é problema. Eu falei: Senhor, me dá discernimento. Eu não sei o que falar. O Espírito Santo falou assim: você não precisa falar não, só ouve e depois dá um abraço. Você acredita que até a caixa começou a orar? Até a mulher do caixa falou assim: não, está fechado o caixa, vai para o outro. Ela travou a fila, porque eu parei o meu momento e dei um abraço em quem precisava. Eu não tinha palavras, e ela só precisava de um. Aí eu fico nas minhas conjecturas no texto. Aqueles irmãos que viram Paulo abraçar e aquele jovem reviver, alguns conjecturando: por que eu não abracei quando eu vi esse fulano Eutico chegando na igreja? Se o poder da vida estava no abraço, por que eu não abracei ele no início do culto? Aí outro pensando: eu vi até ele piscar na janela, por que eu não me levantei e não dei um abraço nele quando deveria?
Porque tem pessoas perdendo a oportunidade de ver milagres, achando que é coisa da cabeça, e aí tem que se acostumar a entender que vai precisar ver outros fazerem no seu lugar aquilo que Deus tinha pedido para você fazer antes. Paulo está mostrando assim, ó, eu não preciso orar e não preciso falar nada, depende dos ambientes, depende da ocasião. Tem momentos que eu só preciso dar um abraço, e o meu abraço vai gerar vida. Paulo abraça aquele jovem volta a viver, e o culto? Satanás pensou que ia terminar. Satanás pensou que ia terminar. Mas eu falei que eles se reuniram com um propósito. O texto está bem claro aqui. Eles se reuniram porque eles precisavam partir mas o pão ainda não tinha sido partido. Paulo só estava falando. Paulo falou, o propósito não tem que ser cumprido. Tem coisas que só vão dar início depois que aqueles que estão caídos se levantarem. Tem coisas que Deus só vai ativar depois que aqueles que estão prostrados se levantarem. Agora você consegue entender que às vezes algumas coisas precisam cair na sua vida para que outras coisas sejam ativadas e milagres você possa presenciar. Eu estou falando porque talvez alguém está vivendo agora um momento de desastre em alguma área da vida e não está entendendo por quê. É porque tem coisas que Deus precisa permitir acontecer para que você viva uma nova estação, um novo tempo, uma nova história. Só confia nele. Só se posiciona e não para, porque o culto precisa continuar. A adoração precisa continuar. Fica de pé comigo, por favor.